Jesus. Aplaude igual crente é boa. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Você já teve algum esconderijo secreto? Você já teve algum esconderijo especial? Você quando criança se escondia igual a Lúcia se esconde? A Lúcia, quando ela quer, eu chego em casa, ela gosta de se esconder de mim. Aí o esconderijo dela, ela sai correndo para o quarto, aí ela se esconde debaixo da coberta e fica dando risada. Então é o lugar mais fácil de encontrar. E a gente, como pai, finge que não está vendo muitas vezes, né? Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, não era tão criancinha assim, né, de 4 anos de idade, mas eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui despedido do meu primeiro emprego. Eu trabalhava em um cartório de registro de imóveis desde os meus 10 anos de idade. Com 13 anos, eu fui despedido do meu emprego, minha primeira dispensa. Eu cheguei no trabalho, 1h da tarde, me chamaram para a reunião, era 1h30 talvez, e quando foi tarde, eu já estava chegando em casa e eu não sabia onde enfiar a cara, eu estava envergonhado, eu estava com medo, e o que eu queria era desaparecer, eu queria sumir. Eu não sabia o que eu ia contar para o meu pai, eu não sabia o que eu ia contar para minha mãe, até porque eu nem tinha o que contar, eu só tinha sido despedido, sem justa causa, né? E eu fui me esconder. Eu lembro que eu fui para o meu quarto, entrei em casa bem quietinho, deixei a bicicleta num lugar pouco provável de ser vista, e entrei quietinho em casa, fui para o meu quarto, fechei a porta. Eu lembro que eu cobri. Como é forte a nossa memória, né? Como é forte quando a gente tem episódios assim na nossa vida. E eu lembro que eu me escondi, eu lembro da posição que estava a cama no quarto, eu lembro que estava escurinho, eu fiquei lá por horas escondido. Você já teve algum esconderijo assim? Você tem algum esconderijo hoje? Quando você está mal, quando você está triste, ou quando você está com vergonha de você mesmo, de algo que você fez, ou que fizeram com você, ou de algo que você perdeu, ou algo que você nem conseguiu conquistar. Independente de 4 anos de idade, 13 anos de idade, ou 40 anos de idade, eu tenho percebido que, de tempos em tempos, a gente precisa se esconder. Lembro do profeta Elias, que fugiu, escondeu dentro de uma caverna. O povo de Israel, quando tinham seus inimigos, e eles estavam prontos, né, para atacar e para matar, e o exército estava se sentindo fraco, eles se escondiam dentro dos buracos nas montanhas. Quando as cidades eram sitiadas, as pessoas ficavam escondidas do lado de dentro das muralhas, não saíam para enfrentar a guerra. Qual é o seu esconderijo? A Bíblia diz no Salmo 46, versículo 1, Salmos 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Além de ser refúgio e fortaleza, Ele é um Deus bem presente, um socorro bem presente na hora da angústia, ou outras versões dizem apenas na angústia. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Então, se Ele é o nosso refúgio, é um lugar para onde nós podemos correr, é um lugar para onde nós podemos ir, é um lugar onde nós podemos
estar. E quando nós buscamos Deus como o nosso refúgio, quando nós buscamos Deus como este lugar onde a gente pode se esconder, a Escritura diz: você refugiou, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu estava angustiado, precisando de socorro. Eu fui para a presença do Senhor, eu me refugiei nele, precisando de socorro. Então, Ele se tornou a minha fortaleza. E bem presente, um socorro bem presente. Eu estou escondido nele, eu estou fortalecido por ele, eu estou guardado por ele, estou protegido por ele, e ele está bem presente comigo naquele lugar onde eu me refugiei. Você pode aplaudir o Espírito Santo que tem esse lugar secreto para a nossa vida? Pode aplaudir igual crente? Aprendi uma boa agora com o Fernando. Graças a Deus. Levanta suas mãos aos céus. Diga: Senhor, nos dias da angústia, me ensina a correr para esse refúgio secreto. Seja a minha força, seja a minha fortaleza. Revela a tua presença para mim, em nome de Jesus. Um aplauso bem gostoso para ele aí, bem forte. Aleluia. Sabe, quando nós olhamos para esse modelo de igreja que nós temos, né, que nós, para todos os que recebem o convite, para todos os que aceitam o convite, o desafio, né, esse contexto de células que nós temos na igreja, é a sua célula, ela vai ser um refúgio para muitas pessoas. A sua casa vai ser um refúgio para muitas pessoas. A célula é o lugar onde as pessoas podem ir e encontrar refúgio, encontrar segurança, encontrar pessoas presentes ali para esse socorro no dia da angústia dos outros. Existe uma forma que Deus nos socorre no dia da angústia, claro, e principalmente que é a presença dEle. Mas como você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de amor, você também é um veículo do Senhor, onde as pessoas vão poder encontrar socorro. Quero ouvir um amém bem forte. Que gostoso. Amém. Aleluia. Socorro bem presente. Então, nesse modelo de célula, que a gente propõe, né? E lógico, nós sabemos que a gente tem pessoas que não conseguem por causa de horário, por causa de trabalho, ou porque não entendem, porque não querem ainda. O nosso desafio é conseguir ter todas as pessoas da igreja nas células. O nosso desafio vai além disso, é ter nas nossas células pessoas, e principalmente pessoas que ainda nem são da igreja, mas que elas possam encontrar um lugar de segurança, onde elas podem receber oração, onde elas podem falar dos seus desafios, para falar das suas dores. Amém? Saiba que você, não só o líder da célula, mas você que faz parte deste grupo, faz parte desse contexto, dessa muralha, faz parte dessa segurança, onde Deus está usando sua vida, sua casa, seu sorriso, seu abraço, a sua oração, a sua fé, para socorrer, para ajudar alguém. E esse socorro do Senhor, olha o que diz o Salmo 90, verso 1. O Senhor é o nosso refúgio para sempre. Lugar de esconderijo não é só para quando eu tenho 4 anos de idade, não é só para quando eu tenho 13, não é só para com 40. Lugar de refúgio é para sempre. Tem um lugar que a gente pode se esconder e é nele e é para sempre. E não só para nós. O Salmo 1 está dizendo: Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Essa tradução está igualzinha a minha, de geração em geração. Você se esconde em Deus, seus filhos vão se esconder em Deus, seus netos vão se esconder em Deus, seus bisnetos vão se esconder em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente, para você que conheceu o Senhor, para você que está conhecendo a Ele, e assim vai ser para os seus filhos também. Amém, gente? Terceiro ponto, eu quero ver com você agora o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Jesus diz assim: observe as aves do céu, elas não semeiam,
e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas ainda assim o vosso Pai Celeste a sustenta. Olha as aves do céu, são sustentadas por Deus, a natureza é sustentada por Deus, as criações são sustentadas por Deus, as criaturas são sustentadas por Deus. Eu estava observando nas Escrituras que nós não vemos uma prática do povo de Deus em maltratar os animais. Pelo contrário, nós vemos um homem, Balaão, nas Escrituras, que quando ele fere o seu animal, ele bate no animal, porque ele está cavalgando por uma trilha, e de repente o animal para, uma mula, um jumentinho, algo assim, não, eram as Ferrari da época, e o cavalinho que ele está cavalgando lá, o burrinho que ele está indo, de repente para, não quer seguir em frente, então ele começa a bater muito no animal, e o animal deita, ele fere demais, e esse animal parou, empacou, porque estava vendo um anjo no caminho, e não tinha como o animal passar, porque o caminho era estreito, e a Bíblia diz que quando Balaão tem os seus olhos abertos, e ele vê o anjo, a primeira coisa que o anjo o repreende é de ele ter ferido o animal. Por que você estava batendo no animal? Nosso Deus é um Deus que cuida das suas criações, Ele cuida dos animais, Ele cuida das criaturas, Ele cuida, Ele sustenta todas as coisas com a força do seu amor, a força da sua palavra. E essa passagem de Mateus 6,26, Jesus está conscientizando sobre esse cuidado que Deus tem, né, com as aves, e eu ampliei um pouquinho isso para você, para te dizer que se Deus cuida de tudo isso, tem esse zelo, muito mais carinho, muito mais amor e muito mais sustento Ele tem para você. Você que serve ao Senhor, este Deus que é o seu Deus, eu declaro sobre a sua vida, nada vai faltar. Observe, olhe para as aves do céu, todas as vezes que você vê um pássaro hoje, você vai lembrar, cara, esse passarinho não planta, esse passarinho não sabe comer, esse passarinho só vive por aí cumprindo o propósito dele, cantando, alegrando o dia das pessoas, menos os pardais. Os pardais, eles fazem aquela maloca na frente da casa da gente, e ficam fazendo muito barulho, né, e fica só acordando. Pardais, eu não sei se pardal é de Deus, estou brincando, é assim, mas aquela, né, o pássaro está ali cumprindo o seu propósito, ele não sabe semear, ele não sabe regar, ele não sabe colher, o que ele vive? Ele vive cumprindo o propósito e sendo alimentado pelo Senhor todos os dias. Aplaude Deus que sustenta você, sustenta a sua casa, tem um lugar secreto para você, tem um lugar seguro para você. A gente olha muitas vezes para as nossas faltas, muitas vezes a gente olha para o carro novo que está faltando, para a casa própria que está faltando, muitas vezes a gente olha, né, para a roupa nova que está faltando, para o sapato que eu não tenho ainda para combinar com aquele vestido, com aquela roupa, muitas vezes a gente olha para aquilo que está faltando, e nós nos esquecemos de olhar para a fonte de sustento das nossas vidas. Muitas vezes a gente olha, né, para a falta do móvel, muitas vezes a gente olha para a falta das tralhas de pesca, para a falta do barco que ainda não tem, mas a gente tem fé que Deus sonda os nossos corações e realiza os nossos sonhos, aleluia. Mas a gente deixa de olhar para aquilo que a gente tem e se alegrar por aquilo, e ainda deixamos de olhar para a fonte que sustenta a nossa vida. Às vezes a gente vive triste, preocupadíssimo, depressivo, ansioso, desanimado, porque a gente olha para a nossa conta financeira, para o boleto que vai vencer, e não tem ali o recurso ainda que precisa para honrar determinado compromisso. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Se você vive com os seus celeiros no altar do Senhor, na presença de Deus, se você vive com as suas finanças na presença de Deus, com a sua casa, se o Senhor é o seu refúgio, se os seus investimentos, as suas aquisições, as suas compras, esses compromissos são feitos na presença e no temor do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa,
O justo nunca vai mendigar, nunca vai faltar o pão. Deus vai honrar com as suas necessidades em nome de Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa segurança, é Ele quem nos preserva para a honra e louvor do Senhor. Posso ouvir um amém bem forte, gente? Ele vai nos sustentar. Você entrou num projeto de vida que você sabe que é direção de Deus, seja uma faculdade, uma empresa. É Deus que te colocou ali, é Deus quem abriu a porta, é Deus que disse para você: filho, vai que eu estou com você. Fica tranquilo, o Senhor é a sua fonte. Ah, pastor, mas eu não sinto ainda que eu tenho, o histórico de vida, de semeadura suficiente para merecer essa colheita. Não, querido, não é sobre merecer, é sobre observar e ver que mesmo muitas vezes não sabendo semear, não tido semeado, mesmo sem ter capacidade de juntar, ainda assim nós temos um sustento do nosso Pai Celestial. Dá um aplauso para Ele aí de todo o seu coração. Esse é o Deus que nos sustenta. Esse é o nosso maior desafio, sabe? Não só acreditar na existência. Quem crê que Deus existe aí? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Por isso você está aqui, porque você crê na existência de Deus. O maior desafio do ser humano não é crer na existência de Deus. O maior desafio da nossa vida é crer no sustento de Deus, é crer na provisão de Deus, é crer na intervenção de Deus, é crer no amor de Deus. Eu creio que Deus existe. Mas eu não sei se eu tenho fé o suficiente para esperar que Deus me ama o suficiente para fazer esse milagre por mim. Ou nem um milagre, às vezes. Eu creio na existência de Deus, eu creio no céu, eu creio no inferno, eu creio em Jesus, eu quero ir para o céu. Mas eu não tenho fé o suficiente para crer que Deus vai me dar uma vida próspera, Deus vai me dar um casamento feliz, que Deus vai renovar a minha experiência sobrenatural. Sabe, todas essas coisas que eu estou te falando são coisas que sustentam a nossa fé. Uma vida de experiência com Deus, uma vida de contato com Deus, uma vida de intervenção de Deus, uma vida de palavra sendo recebida, direcionada a nós por Deus. Hoje eu estava fazendo uma visita e eu estava ouvindo a pessoa que eu estava visitando, e tinha um louvor tocando, e de repente a voz daquela pessoa que estava conversando comigo começou a ficar baixa, e aquele louvor começou a ficar mais alto, e não foi com o volume do controle não. Sabe assim, quando você está num lugar, e você está conversando com alguém, e de repente, mesmo você não tendo perdido total atenção no que a pessoa está falando, preste atenção se isso acontece com você também. Eu acredito que sim. Aí dá aquela voz, dá aquela diminuída, e parece aquela voz na televisão, aquele louvor, aumentou o volume da minha percepção daquela voz. E Deus falou comigo enquanto aquele louvor, em meio aos louvores, enquanto aquele louvor estava sendo cantado, Deus estava falando comigo, ministrando ao meu coração sobre isso. Lembrei agora qual era a música que estava tocando. Coloca aí pra gente, cadê? Me dá um sinal bem forte que eu estou sem óculos assim. Coloca aí pra gente, por favor, o trechinho da música que estava tocando. E Deus falou no meu coração. É uma música, quem estava cantando, eu não sei se é dela, mas quem estava cantando era aquela menina, uma menina novinha assim, que canta aquela música o trecho da música era: deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Você está pesquisando aí? Sim? Cadê o pessoal da música? Ajuda aí a gente lá. Como que é o nome dessa música? Deixa eu trabalhar do meu jeito, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou! Põe. Uou! Achou? Coloca esse trechinho. Acelera. Deixa, o nome da música é Deixa. Coloca aí pra gente, por favor. Esse é a propaganda do YouTube, né? Mas coloca lá pra gente.
esse trechinho aí, por favor. Que gostoso, gente. Enquanto você está ministrando, você está sendo ministrado. Enquanto você está servindo, Deus está... Aumenta para a gente, por favor, pode aumentar. Graças a Deus. Pode. Está ouvindo aí? Está indo aí também a música, não? Tá? Vocês vão rir de mim, que é música antiga também. Graças a Deus. Tem a letra também? Põe lá a letra se tiver. Aleluia. Obrigado, querido. Você pode aplaudir a Deus? Você aplaude a Deus se você crê que os projetos dele são melhores. Uau. Uau. Graças a Deus. Obrigado, Dudu. Que bênção a gente saber que Deus está cuidando da gente, que Deus está trabalhando em nosso favor, que Deus tem projetos para nós que são melhores do que os nossos. E esse é o nosso maior desafio. Nem sempre a gente crê na existência de Deus, mas a gente está atento para poder, em um momento inesperado, assim, Deus falar com você e dizer: olha, tem um projeto para você, e é melhor do que você está pensando. Eu tenho sustento para você, e é mais do que você consegue comer. Tenho roupa para você, mais do que você consegue vestir. Tenho carro para você, mais veloz do que você consegue dirigir. Tenho paz para você, mais do que você consegue compreender, muito maior do que a paz que você conheceu e que o mundo pode dar. Existe um lugar, quando estamos angustiados e aflitos, por causa do que temos ou não temos, existe um lugar, um refúgio, para onde a gente precisa ir, para onde a gente pode ir, para onde está aberto. O véu se rasgou, e o Santo dos Santos é esse lugar secreto, é o lugar onde você é invisível para o inferno. Existe um lugar onde você vai, que por um momento, por um instante, você desaparece dos olhos dos demônios. Existe um lugar que você some, e isso deixa o inferno desesperado, porque como pode, na eternidade, no Espírito, onde tudo está claro e nu, alguém desaparecer? Sabe onde você desaparece? É quando você está nesse esconderijo, nesse refúgio, nessa fortaleza, onde você está na presença do Senhor, onde Ele está te socorrendo, bem presente. Ali, existe um nível de glória, ali, existe um nível de intimidade, tão puro, tão santo, ali no colo do nosso Pai, existe um lugar de unidade, tão profundo em Deus, que é impossível dos olhos de qualquer homem natural, ou de qualquer demônio conseguir enxergar. É santo demais, é puro demais, é glorioso demais. A Escritura diz que a luz elimina, dissipa toda a treva, e todo olhar tenebroso. Sabe onde você vai se esconder quando você estiver sendo alvo dos olhos dos seus inimigos? É neste lugar, é nesse refúgio. E você veio para este lugar, você veio para essa casa nessa noite, você veio para a casa de Deus. Nós estamos unidos aqui hoje para receber do Senhor uma direção, uma palavra, uma oração, ou para entregar para o Senhor
né, sejam as nossas ofertas, seja a nossa adoração, o nosso louvor em cânticos, e o que quer que seja a sua lágrima. Hoje nós viemos aqui para receber e para entregar ao Senhor, e o que o Senhor tem para nós essa noite é essa consciência, existe esse refúgio, é onde Ele quer eu e você, para todo sempre. Você recebe, te interessa este lugar? Prepara aí a sua oferta e corre aqui para o altar. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Põe de novo aquela música enquanto a gente prepara as nossas ofertas. Por favor, logo, estou sem envelope aqui. Prepara aí para a gente uma oferta para nós em nome de Jesus. Vem aqui para o altar e eu quero orar junto com você, para que, se você nunca acessou este lugar, pode vir o louvor só enquanto enquanto vocês vêm, o pessoal prepara as ofertas. Você que nunca esteve neste lugar, eu quero orar por você para que você possa acessar esse lugar de profunda paz, este lugar de segurança. Se você está angustiado, eu quero orar por você, para que você acesse este lugar e tenha essa proteção, esse cuidado de Deus, essa segurança do Senhor, em nome de Jesus. Quando você estiver pronto, vem, não precisa esperar os outros não, tá? Pode vir, vem para o altar. Aumenta lá, Dudu. Isso. Aleluia. Quando você estiver pronto, vem.